Você já se perguntou o que é a indústria cultural? Se essa é a sua dúvida, não se preocupe, pois no vídeo de hoje iremos não só explicar essa teoria tão falada até os dias de hoje, mas também iremos contar de onde ela veio e quem são seus criadores. Então vamos lá? Primeiro, para entendermos de onde veio essa teoria, precisamos saber quem a escreveu. E esse feito foi realizado por dois filósofos e sociólogos alemãos, chamados Theodor Adorno e Max Horkheimer. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em suas histórias. Theodor Adorno nasceu em 11 de novembro de 1903, na cidade de Frankfurt. Durante sua vida, foi considerado um grande filósofo e sociólogo, além de ser também considerado como um dos grandes pensadores da escola de Frankfurt. Com grandes influências de Freud, Marx e Hegel, seus textos possuíam fortes críticas à sociedade moderna e ao fascismo. Já que conhecemos um lado da moeda, agora é interessante conhecer o outro. Max Horkheimer nasceu em 14 de fevereiro de 1895, na cidade de Stuttgart. Horkheimer não fica para trás, não. Durante sua vida, também foi considerado um grande filósofo e sociólogo, e um dos grandes pensadores da escola de Frankfurt. Suas influências são semelhantes, tendo grandes inspirações em Freud e Marx, mas ele também inclui outros famosos filósofos, como Schopenhauer e Nietzsche. Ambos autores são considerados gênios quando suas críticas são analisadas, já que, mesmo com quase 80 anos, as críticas ainda são consideradas relevantes e influentes até o dia de hoje, inspirando diversos debates e reflexões sobre a sociedade contemporânea e o papel que a cultura possui na vida das pessoas. Mas para entender mais a fundo uma teoria, não basta apenas sabermos a história de seus autores. Também temos que analisar em qual contexto ela foi pensada. O contexto onde se dá o início da teoria da indústria cultural é após a Revolução Industrial, após a publicação de O Capital, de Marx, e também próximo aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. O foco de estudo dos autores são principalmente sobre os impactos que os avanços tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial e pelo capitalismo causaram no mundo da arte. Durante o período de escrita do texto, os autores testemunharam a consolidação de regimes totalitários, como o nazismo. Esse cenário político os influenciaram a refletir como a cultura também pode ser utilizada para legitimar determinados interesses. Nesse contexto, a produção em massa, que antes era comum somente nas fábricas e nas indústrias, começa a ser adaptada e reproduzida na produção artística, criando assim uma nova concepção de se fazer arte e cultura, baseando-se em técnicas do sistema capitalista. Essa concepção é o que então foi chamado de indústria cultural. Agora que finalmente entendemos tanto a história de seus autores quanto o contexto onde se deu essa teoria, finalmente podemos compreender a teoria de uma forma mais completa. Então, presta atenção que está na hora da teoria. A crítica se dá início como uma introdução à indústria cultural, discutindo sobre como a cultura se tornou uma mercadoria na sociedade moderna e apresentando o conceito de cultura de massa, ou seja, uma cultura que é produzida em grande quantidade pela indústria cultural. Mas antes de continuarmos, precisamos de entender a diferença de cultura de massa e cultura popular. Apesar de parecerem significar a mesma coisa, os dois termos não poderiam ser mais diferentes, já que a cultura de massa se trata de uma cultura industrializada e padronizada, produzida pela elite e criada com o intuito de ter apelo ao grande público e desapropriar a consciência crítica deste público. Já a cultura popular é uma oposição a essa ideia, porque a cultura popular é justamente a cultura criada de forma única e não homogênea, pelo povo, para o povo. Depois dessa introdução, vemos o conceito de homogeneização cultural, onde se é explorada a padronização e a homogeneização dos produtos culturais, especialmente visto em filmes, músicas e programas de rádio, levando assim uma perda de individualidade, onde todos os produtos culturais se tornam semelhantes uns aos outros e podendo levar até mesmo à alienação do público.
Finalmente, chegamos à relação com o capitalismo, onde ocorre uma análise dando um enorme destaque para como a cultura se torna um instrumento de controle social e dominação ideológica. Também tendo como grande foco na busca incessante do capitalismo pelo lucro, que se liga diretamente à crítica e à questão da cultura com foco nas grandes massas, já que ela é uma cultura produzida em larga escala, feita para abranger grandes públicos, em uma tentativa de maximizar os lucros. Ainda tecendo críticas contra o capitalismo, os autores discutem como a cultura capitalista tende a transformar tudo em mercadoria, inclusive o lazer. Ou seja, até o ócio se tornou mercadoria. Então, por exemplo, ao invés de fazer o seu descanso em uma cidade ou fazenda no interior, o povo sente a necessidade de gastar grandes quantias de dinheiro fazendo viagens. E a forma em que essa necessidade é introduzida no povo é justamente através da indústria cultural, que divulga esse estilo de vida como bem visto e desejado. Mesmo com grande foco nos produtos culturais, os autores não deixam de criticar os consumidores desses produtos, focando principalmente na passividade desses consumidores, que consomem qualquer coisa de forma passiva e acrítica, sem se questionar a origem ou significado por trás do que consomem, se tornando quase máquinas sem opiniões e questionamentos. Por fim, os autores trazem perspectivas de resistência e subversão à indústria cultural, defendendo, por exemplo, a valorização da arte erudita, um estilo artístico que busca a originalidade, a experimentação e muitas vezes apresenta temas abstratos e conceituais, e que exige consigo um maior envolvimento intelectual por parte do espectador, tentando assim promover uma cultura mais autêntica e diversificada. Depois de entendermos as críticas feitas por Adorno e Horkheimer, vamos chegando ao final do vídeo. E com isso, vamos ver como essas críticas ainda possuem relação com a comunicação e a sociedade contemporânea. As análises de Adorno e Horkheimer sobre a indústria cultural ecoam na sociedade atual de diversas maneiras. Entre elas estão a cultura como produto comercial, onde na atualidade é possível se ver como a cultura se transformou em uma mercadoria, especialmente depois da ascensão das plataformas digitais e da globalização, onde é comum a ocorrência da padronização cultural, que sacrifica a diversidade cultural em prol do lucro, criando assim fórmulas repetitivas e seguras que são constantemente usadas em filmes, músicas e programas de TV, levando a uma perda da singularidade e ao possível afastamento do público. A relação da indústria cultural com o capitalismo também permanece relevante, ainda mais em um mundo onde as grandes corporações controlam a produção cultural e as utilizam para promover suas ideologias e manter os status quo. As críticas na transformação do prazer em mercadoria também continuam relevantes, já que elas podem ser vistas na forma em que as pessoas gastam cada vez mais fazendo viagens caras ou comendo em restaurantes chiques, não para lazer próprio, mas sim em busca de transformar esse lazer em conteúdo com o intuito de fazer mais sucesso e ganhando mais reconhecimento nas redes sociais. Suas críticas à passividade do consumidor não podem ser esquecidas, especialmente com o aumento do consumo de conteúdos digitais, onde é comum, cada vez mais, o efeito da rolagem infinita, onde pessoas consomem uma quantidade enorme de vídeos, imagens e posts sem sequer se perguntar quais suas origens ou significados, consumindo uma mídia produzida em massa sem qualquer consciência de seus atos. E, por fim, através desses exemplos, podemos notar que a teoria e crítica da indústria cultural, de Adorno e Horkheimer, ainda oferecem diversos insights relevantes para entender a cultura contemporânea e inspira reflexões sobre as formas de resistência e mudanças dentro deste contexto. E com isso, terminamos mais um vídeo sobre as teorias da comunicação. Gostou? Deixe o seu like. Tem alguma dúvida ou comentário? Deixe na caixa de comentários logo abaixo do vídeo. E quer ver mais? Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!